Hora de conversar com Mônica Bergamo. Já falamos aqui sobre a decisão da Caixa Econômica, depois de um pedido do presidente de deixar de taxar o Pix, ou melhor, de taxar o Pix de empresas e da decisão do banco voltar atrás, né, nessa cobrança. Mônica tem os bastidores e vai contar pra gente. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa decisão da Caixa Econômica Federal de cobrar essa taxa sobre pagamentos feitos a pessoas jurídicas por Pix, ou seja, uma pessoa física vai lá, faz uma compra e a pessoa jurídica, a empresinha ali, quando recebe, vai, hoje, se ela tem conta na Caixa Econômica, ela não paga nada, passaria a pagar uma taxa de 0,89%, ela pegou todo mundo de surpresa, o Megali, nem mesmo a equipe do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, ao qual o Banco Público é vinculado, é subordinado, foi informada previamente da medida. Foi uma medida totalmente do banco que não conseguiu enxergar o alcance, né, negativo dessa medida. Desde 2020, o Banco Central deu permissão aos bancos para que fizesse essa cobrança, os bancos privados passaram então a taxar as operações via Pix, mas a Caixa Econômica Federal não aderiu a essa cobrança e isso sempre foi um tremendo diferencial do banco, né? Quer dizer, em 2022 isso mudou, a cobrança foi aprovada internamente pela instituição, ainda no governo do Jair Bolsonaro, e foi divulgada na época no site da Caixa, ninguém percebeu, ficou ali algum dia, vamos fazer essa cobrança, e ela não tinha sido ainda implantada, né? E essa atual diretoria do banco, nomeada pelo Lula, né, já sob o Lula, tomou essa decisão, então, de começar a taxação a partir de julho. Foi uma surpresa, né, para o governo, mas não apenas para o Palácio do Planalto, também para a própria equipe econômica. Só que a repercussão foi tão ruim, né, Megali, tão péssima, que o governo recuou, como a gente viu, deu ordem para a Caixa recuar e disse que a decisão final vai ser do presidente Lula. Quer dizer, não ficou dito que nunca mais vai cobrar. Falou que o Lula vai voltar, que é uma decisão tão importante que ele vai ter que participar dela. Quando ele voltar, ele vai conversar sobre isso. Mas no governo, Megali, o que eu conversei no governo, a Inês é dada como morta já, ou seja, a aposta de que o Lula não vai levar essa cobrança adiante, né? Essa cobrança deixaria os microempreendedores individuais de fora, os MEI, mas ela atingiria especialmente comerciantes, né, donos de pequenos negócios que recebem suas vendas por Pix e que hoje não tem que pagar essa taxa se eles têm conta na Caixa Econômica Federal, né? E ela pegaria também, isso foi conversado, Megali, ela pegaria justamente aquela faixa da sociedade em que o Lula tem maior dificuldade de aprovação, né, e que com quem ele está buscando muito dialogar, né? Há todo um pacote de medidas feitas pelo governo, inclusive do Minha Casa Minha Vida, inclusive de financiamento de imóveis, inclusive de carros, né, que é um pacote que mostra que o Lula busca dialogar com essa classe média baixa, onde ele tem um pouco de dificuldade de estabelecer um diálogo. Hoje mesmo saiu uma nova pesquisa da Quest, agora cedinho, a aprovação do Lula subiu de 51% para 56%, não sei se você já tinha dado esse número, Megali, mas ela está num patamar bom, razoável, graças à aprovação entre os mais próximos. 56%, né? Mônica? Aprovação do Lula. Tem uma confusão aí que se faz muito, que é o seguinte, quando você pergunta, você acha o governo do Lula ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Uhum. Isso é a avaliação do governo. Quando você pergunta aprova ou desaprova, uma pergunta dicotômica, sim ou não, aí sobe bastante, porque muita gente avalia como regular, mas aprova. Aí o cara não tem o regular, né? Tem só as duas alternativas. Porque então, quando a gente vê o ótimo e bom, o resultado é parecido, né? Saiu um Datafolha essa semana que trazia 37% de ótimo e bom, e se não me engano, 32% de regular, né? Se você levar em conta. Não me lembro exatamente dos números, era por aí. O Datafolha faz essa pergunta específica de avaliação do governo, né? E óbvio que quem é ótimo e bom aprova o governo. A Quest faz as duas perguntas, aprova ou desaprova e como avalia. Então vamos dizer que você, Megali, fala, eu estou achando o governo meio irregular, esperava mais, né? Aliás, a Quest traz números aqui. Você acha que o governo Lula agora está sendo melhor ou pior do que os governos anteriores? É curioso que no comecinho do governo todo mundo fala, tá melhor, né? Muita gente. Agora já começa as pessoas a falarem, opa, não vai ser como foram os 2 primeiros mandatos, talvez, né? Muita gente achando ali que os governos anteriores foram melhores, isso não impede que as pessoas sigam dizendo que aprovam o governo, né? Mas enfim, então aqui você tem isso, e o que eu queria dizer aqui para vincular com a Caixa é que a aprovação do Lula subiu no geral 51% para 56%,
Mas quando você pega os mais pobres, os que ganham até 2 salários mínimos, a aprovação do Lula, Megali, está em 64%, veja, subiu de 60% para 64%, é uma avaliação, uma aprovação monstruosa que puxa a aprovação geral. Quando você vai nessa faixa de 2 a 5, ela já é 10 pontos abaixo, 54%. Aprovam, né? Mas ainda bem lá para baixo. Então é com essa faixa de renda que o Lula está buscando conversar. E vamos dizer, né? Vamos admitir que não é cobrando o Pix que ele vai conseguir melhorar a aprovação dele nessa faixa, nessa faixa de como se diz, de renda. Então nós temos aí a aprovação, uma segunda notícia, achei até que vocês já tinham dado, mas enfim, chegou aqui para mim, a aprovação do Lula 56%, subindo, e a desaprovação baixando de... O desaprova ficou praticamente estável, ficou 42 antes, 40 agora. Desculpa, ele ganhou então 2 pontos aí de quem desaprovava e ganhou 2 pontos de quem dizia que não sabia. Portanto, subiu aí 4 pontos no geral. E... Agora, não, Mônica, essa cobrança, e aí ficou muito claro, né, agora com a sua explicação, entendendo o bastidor, o que aconteceu no bastidor para esse recuo, a cobrança do Pix por transações envolvendo empresas, né, tirando as micro e tal, estava autorizada pelo Banco Central, tanto que acontece com outros bancos, os não públicos, enfim, desde o começo, aliás, desde algum tempo já, os outros bancos praticam, cobram essa taxa, a Caixa ainda não tinha entrado, então do ponto de vista do que o Banco Central decidiu, estava tudo certo. Quer dizer, a Caixa poderia fazer essa cobrança, só que é o que você falou, pegou muito mal, repercutiu muito mal, exatamente pela particularidade da Caixa Econômica Federal. A Carla estava falando sobre isso aqui comigo fora do ar, né? A particularidade do cliente e do que representa a Caixa Econômica Federal. Então, pegou muito mal. E aí vem o presidente Lula, como essa figura, foi ele que falou, não vai cobrar essa taxa, porque aí já tem ouvinte falando, o presidente Lula não estaria capitalizando em cima disso, em cima de algo que foi entendido como um equívoco e talvez usando a Caixa como uma ferramenta para melhora de popularidade política? Olha, o que eu soube, né, e aí a gente sempre, é o que eu sempre falo, o jornalista sabe, vai até onde dá, né, eu não liguei para o Lula e conversei, nem o Lula me falaria exatamente tudo, mas o que aconteceu é que já no fim de semana você tinha em algumas pesquisas, como, enfim, deve ter vazado aqui e ali, que poderia isso acontecer, já começou a aparecer nas redes sociais. E quando foi anunciado, quer dizer, do ponto de vista da Caixa, quem está ali, o técnico que está ali, ele fala, não, o Banco Central permite? Permite, ok. Permite a cobrança, ele não obriga a cobrança, ele permite. A Caixa resolveu não cobrar como um diferencial, um tremendo diferencial, né? Na verdade, tudo que está acontecendo agora é uma super propaganda para a Caixa Econômica Federal se de fato o Lula enterrar essa taxação. Quer dizer, 0,89%, o Sheila, sobre todas as vendas, é praticamente, sabe, uma boa parte do seu faturamento ser taxada na prática, né? E se você é um pequeno comerciante, você sabe a diferença que faz uma taxação dessa. Quando... Em 2022, no governo Bolsonaro, essa taxa foi lá internamente. Bom, então vamos cobrar? Vamos cobrar. A partir de quando vamos cobrar? Ainda faltam coisas técnicas a serem feitas. Tudo passando assim, sem muita repercussão, ninguém prestando atenção. Mas quando a Caixa então anuncia, finalmente, olha, o Banco Central permite, internamente já foi aprovado, nós vamos cobrar a partir de julho, o mundo cai nas redes sociais, né? A repercussão é muito ruim, é muito negativa, e o governo sente. Né? E o Rui Costa fala com o Lula, o Haddad não sabia, ninguém sabia que ia ter essa cobrança, o banco tem autonomia, obviamente, para fazer esse tipo de gerenciamento da sua relação com os clientes, mas quem manda, afinal, é o governo que manda na Caixa, e foi decidido, então, portanto, que o Lula decide na volta. Vai pagar esse ônus, porque quem vai pagar esse ônus é ele, o governo Lula que está aumentando as taxas na Caixa Econômica Federal. Bom, e aí eles decidem recuar, parar tudo para o Lula decidir. E a aposta é que ele vai decidir pela não cobrança. Vamos ver, pode ser que ele decida o contrário. Né? Mas esse é aí o bastidor. Realmente foi... A Caixa não avisou, nem deveria, nem teria por que avisar, né, o governo. Olha, vou fazer algo que já está decidido desde 2022. Mas uma vez posta a notícia no ar e com a repercussão tão negativa, o governo tem essa prerrogativa de ordenar que a Caixa recue. Parece que é o que vai acontecer,
em definitivo. Vamos esperar ver o que o Lula acha e quais são os argumentos da Caixa. 0,89 parece, mas não é pouquinho não, cara. São muitas transações. A CPMF era de 0,38. Tudo bem, eram todas as transações bancárias, etc. Mas não é pouca coisa. O Paulo está falando, no limite. Agora tem um ouvinte aqui falando, nossa, análise errada, desinformação que vocês estão passando, Pix de pessoa jurídica, não tem nada a ver com classe social, é o Marcelo quem está dizendo. E aí, Mônica, veja se o raciocínio aqui faz sentido, que era o que a gente estava falando fora do ar, né, do perfil de a Caixa, atender, por exemplo, os programas de auxílio emergencial, desses auxílios da distribuição de verbas ligadas ao social, para sobrevivência, né, são isentos, mas aí, quando você taxa uma operação para pessoa jurídica, quantas vezes acontece com a gente de empresa dizer, se você pagar no Pix, você tem, sei lá, 5% de desconto. Você tem desconto, porque no momento em que a operação não era taxada, né, antes disso, a empresa consegue cobrar menos. Se a empresa é taxada, automaticamente ela repassa, né, esse valor um pouco mais alto para a pessoa que vai pagar. E se é um banco, se é uma operação que tem esse perfil das pessoas que recebem auxílio emergencial, que recebem ajuda, são essas contas vinculadas, né, a esses programas, são pessoas que muitas vezes têm menos possibilidades e quando elas recebem esse repasse, né, do aumento por causa da cobrança de impostos, imagino que o raciocínio seja esse, né, até para passar aqui para o nosso ouvinte Marcelo, a etapa, o processo completo, né, porque é que isso pode estar relacionado também a essa questão de classes sociais. Olha só, Marcelo, vamos falar aqui com o Marcelo. Marcelo, é o seguinte, você tem no Brasil o microempreendedor individual, né, eu estou... se não me engano, é até um faturamento de R$97 mil, pode ser microempreendedor individual. Passou disso, você já é uma microempresa, então você já vai passar a ser cobrado. Você acha mesmo que uma pessoa que tem um pequeno negócio, que fatura 15 mil, 20 mil por mês, ela é uma grande empresa ou é uma microempresa com um pequeno comerciante, justamente desta classe social? É só parar, pensar e ver o que é que vai ser atingido. Então são pequenas empresas que vão ser sim atingidas, né? Desde que elas não sejam mais o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, vocês poderiam me ajudar aí, né, gente, na redação. Eu acho 81 que mil, viu, Mônica? 81 mil por ano. Mais uma tolerância de 20%. Se você passar em determinado ano 20%, então é isso mesmo, ainda segue sendo 81 mil, passando 20%, mas no ano seguinte baixando de novo, você segue como microempreendedor individual. Você acha, Carla, que uma empresa, uma pequena padaria, a gente sempre fala de padaria, né, mas tem padarias enormes, mas vamos dizer uma pequena padaria de um bairro, um pequeno botequinho ali, que fatura R$10 mil por mês, ou menos do que isso, para dar 100 mil por ano, é um milionário? É uma grande empresa? Não, obviamente não, gente. E essa empresa, cada cerveja que alguém compra por Pix vai ser taxada em 0,89. Né? É por isso que muita gente ia para a Caixa, fica na Caixa, por essas taxas, por essas isenções desses pequenos negócios. Então, obviamente que sim, a Caixa ia atingir esse público, sim, é essa faixa de renda, sim, tem a ver com classe social, sim, porque como a Carla disse, ou a empresa paga e absorve essa taxa, ou repassa para o consumidor, então o consumidor paga sim, né? Então, tanto é sim que o Lula recuou, senão ele não recuaria, né? Mas aí vai ter que fazer, né, como presidente, como dirigente, como governante, o equilíbrio, né, e ponderar também o que a Caixa perde sem essa cobrança, ou deixa de ganhar sem essa cobrança, que seguramente renderia muito para a Caixa, né? São milhões de transações. Espero que tenha ficado claro para o Marcelo. Ficou. Sim. Mônica, beijo para você, até amanhã. Até amanhã, gente.